gente está começando mais uma edição para você que se mexe, para você que corre, para você que caminha, para você que é do pedal, para você que é do triatlon, da dança, para você que tem movimento no seu dia a dia. Estamos chegando com mais uma edição muito especial, contando sempre com a sua participação, deixando aqui o seu like, se inscrevendo nos nossos canais para você ter diariamente conteúdo de qualidade do Cap Run para todos vocês. E no programa de hoje eu vou trazer um convidado muito especial. Eu quero falar sobre jornalismo profissional. Algo que tem sido tão debatido e para muita gente contestado no Brasil dos últimos anos. Mas sem jornalismo profissional, nenhuma democracia séria sobrevive. E o jornalismo profissional tão necessário nos nossos dias atuais para combater notícias falsas, para combater notícias que desinformam, para combater as notícias de ódio, ela é fundamental. E hoje nós temos aqui um representante do jornalismo profissional da mais alta qualidade. Não é só um grande jornalista, é também um grande corredor, um grande maratonista. Ele nasceu em Porto Alegre em 1966. É formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi repórter dos jornais Estado de São Paulo e Diário do Sul, além de editor da agência Dinheiro Vivo e revista Isto É. Foi diretor das revistas Placar, Playboy e Runner's World. Comandou revistas como Viagem e Turismo, Woman's Health, Guia 4 Rodas e 4 Rodas. Por 10 anos foi colunista esportivo da Rádio Band News FM, comentou futebol na ESPN Brasil e TV Bandeirantes e desde 2016 é comentarista esportivo do Sport TV e dos canais Globo. Em paralelo à carreira jornalística, escreveu os livros Operação Portuga, Correria, Vidas Corridas e Boston, a mais longa das maratonas, todos sobre running. Escreveu também As 17 Polêmicas do Futebol Brasileiro, Edmundo, Instinto Animal, ambos sobre futebol. Além disso, é autor de Os Incansáveis, Os Incansáveis sou eu aqui para ler esse currículo espetacular dele, não é? Dom Diego e Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas, sobre judô, rugby e mergulho, respectivamente. Cobriu as Copas do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, 98 na França, 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul e 2014 no Brasil, além de 2018 na Rússia. Trabalhou nas últimas 7 edições de Jogos Olímpicos, como editor, repórter e comentarista. Com vocês, depois desse currículo espetacular, Sérgio Xavier. Sérgio Xavier, que prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Uma honra ter você conosco aqui, Serginho. Eu precisei fazer uns 3 ciclos de maratona para ler a sua apresentação aqui, porque o seu currículo é brilhante. Parabéns, Serginho. Bom, primeiro, uma super honra estar aqui com você. E perdão por esse currículo que, cara, é muita coisa. É que assim, a gente é velho. Mas é importante. E aí vai contando uma coisa atrás da outra. Mas é importante para a gente ter a noção, Serginho. Eu falei aqui sobre o jornalismo profissional, não é? E isso é um tema que eu queria tratar contigo, não é? A gente está vivendo alguns momentos estranhos aqui no Brasil, não é? E o jornalismo profissional é extremamente importante. Mostrar o tamanho de um jornalista como você, de um cara como você, não só um jornalista, mas um corredor, que a gente vai falar disso também, mas a importância do jornalismo. Como é que você tem travado nesses momentos aqui no Brasil essa luta diária, não é, de fazer jornalismo, quando a gente tem muita gente tentando fazer não jornalismo no Brasil? É que assim, a gente estava acostumado a um caminho que era uma linha de uma só direção. Né? Você tinha o emissor de notícias, o emissor de informação e o receptor. Né? E isso nem era, digamos assim, o melhor para a sociedade, eu acho. Eu acho que é muito boa a troca. A questão é que hoje você já não tem mais identificado quem é que tem as informações corretas. E aí vira essa confusão. Todo mundo pode falar tudo a qualquer hora, em qualquer momento. Se a sociedade conseguisse reconhecer, né, espera um pouquinho, aqui tem profissionalismo e não precisa ser jornalista, você pode ser, sei lá, médico. Né? Se você está dando boas informações de medicina, essa é a fonte correta. A gente perdeu a referência. Todo mundo fala tudo. Então a gente está como se fosse num bar que está todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém consegue entender o que deveria ser escutado.
Eu acho que esse é o nosso papel, tentar falar um pouquinho mais alto, tentar passar a informação correta. Não é fácil. Não é fácil. Bom, no meio desse currículo todo, né, onde é que surgiu a corrida? Quando é que começou a corrida na sua vida? A corrida surgiu como costuma surgir para todo mundo, né? Para todo mundo, não digo, mas para a maioria, né? É quando você fica gordinho, né? Aconteceu comigo. Eu comia demais, gastava caloria de menos, e daqui a pouco eu vi, puxa vida, eu não devia ter 70 e poucos quilos, coisa e tal, no meu tamanho, né? Aí eu olhei, pesei na balança, eu preciso tirar isso aqui. Como é que eu vou tirar? Acho que correndo. Eu tinha dado Você nunca tinha corrido na vida? Não, eu tinha dado trotes na infância, corridinha para cá, mas assim, nunca... Aí comecei a me organizar para correr. E aí o peso sumiu, né? Porque poucos esportes têm essa relação tão camarada, né? De consumo e de gasto. Mas você precisou ajustar a alimentação também ou foi só... Eu dei uma ajustadinha, mas o básico foi a corrida. E logo depois que eu consegui perder os quilos que eu achei que estavam exagerados, eu normalizei minha vida. Então hoje eu como mais ou menos o que eu quero, claro, acho que saudável, acho que a gente virou pessoas mais saudáveis, mas assim, eu bebo o que eu quiser, né? Também não vou beber, né, horrores, mas eu gosto de cerveja, gosto de vinho, e faço isso combinado com a corrida. Então eu consegui achar um equilíbrio. Eu devo muito à corrida. Quando foi isso? Que ano foi isso, Serginho? Eu tive duas oportunidades. A primeira foi 94, por aí, 95, que aí eu perdi muito peso. Aí eu relaxei, parei de fazer esporte. Você parou de correr? E aí em 98 teve mais uma, né? Eu fui fazer a Copa de 98, França, né? Aquela comida francesa maravilhosa, não sei o quê, né? Você estava lá também, tava né? Lá. Um vinhozinho local, né? Tava tudo ótimo. O creme brulee. Creme brulee, que eu adoro, inclusive, né? Quando eu voltei, cara, eu não sou essa pessoa que eu tô me vendo no espelho. Aí sim, aí eu entrei, comecei a correr, e lá por 2002, 2003, 2002, eu acho, eu faço a minha primeira corrida de rua. E aí o negócio, aí engrenou, né? Aí não para mais. A corrida de rua, para mim, foi muito importante para botar calendário para mim. No momento que você tem um calendário, olha, tem essa prova para fazer, você começa a treinar para aquilo, e aí você entra aquilo se encaixa na tua vida. Nós ficamos basicamente da mesma maneira. Eu também comecei a correr em 99. Sem essa de peso, porque você sempre foi magro. Eu pesava muito mais também. Quando eu comecei a correr, eu pesava 10 quilos a mais do que eu peso hoje. Mas eu também, como você, eu não sabia que tinha corrida de rua em São Paulo. No final dos anos 90 ali, eu só saía para correr na rua, lá perto de casa, e não sabia que tinha corrida de rua em São Paulo. Fiquei uns 3 anos correndo sozinho, até descobrir a primeira corrida de rua e não parar mais, né? Esse é o grande segredo da corrida, talvez, Serginho, fazer a nossa vida ser organizada através da corrida. Porque a minha vida também era caótica, né? Eu não tinha rotina, não tinha horário. A corrida te ajudou a organizar a sua vida ou você já era minimamente organizado? Não, ajudou demais, Capri. A minha vida era muito bagunçada mesmo. E teve, eu acho que um episódio que foi a primeira maratona. A primeira maratona me fez precisar ser mais organizado, né? E eu lembro uma vez que eu trabalhava na Editora Abril, dirigia algumas revistas, e o meu chefe era o Laurentino Gomes, que escreveu toda aquela série dos 1822, coisa e tal, aqueles livros todos sobre a história do Brasil, né? Best-sellers, etc. Né? E o Laurentino era chefe da Abril e fazia esses livros que exigem uma pesquisa absurda, né? E um dia eu estava na sala dele, coisa e tal, eu falei, Laurentino, como é que você consegue, né, organizar a tua vida para fazer essas pesquisas de ir para Portugal, organizar arquivo e dirigir tudo que você dirige aqui na Editora Abril, né? Aí ele me olhou e disse assim, como é que você corre maratona? E aí eu comecei a pensar, quantas vezes você treina? Quanto é que é o teu treino longo? Ele começou a me perguntar coisas que eu já fazia e não me dava conta que para fazer a rotina se encaixar, você tem que fazer tudo melhor. Então, eu ia escrever uma reportagem, eu sabia que eu precisava ser mais rápido. Eu não podia ficar escrevendo,
Aí vai na geladeira, abre, pega um negócio e volta, aí liga a TV. Cara, você tem que ser mais direto, né? E eu acho que a corrida faz você ser mais direto para tudo. Para os treinos, mas também para o resto da vida para organizar. Imagina quem é triatleta, que tem que encaixar 3 esportes na rotina semanal e gente que tem, né, empregos poderosos, tem família, tem filhos. Como é que você organiza o tempo? Você tem que fazer tudo melhor. Isso, organizar a vida, isso é fundamental, como o Serginho está falando. E eu tenho aqui para você, Serginho, um kit da Dux, que é sinônimo de excelência, de qualidade, quando a gente fala em suplementação esportiva. Aliás, está aí na nossa tela, você tem um cupom de desconto, digita lá o CAPRUN, entra lá no site da Dux, com o código CAPRUN você vai ter um desconto bacana para adquirir produtos de muita qualidade, como o Whey Protein da Dux, que é sucesso, não é? Que é sucesso. Tem um kit bacana aqui, ó, você deve ter algumas garrafinhas, mas igual essa daqui você não tem, viu, Serginho? E tem também aqui mais um kit com Ultra Q10 da Dux. Eu vou passar para o Sérgio Xavier para você aproveitar bastante lá nos seus treinos. Aproveite aí a Dux, toda a qualidade dos suplementos da Dux Nutrition e aproveitar também para falar de quem está me vestindo hoje, que é a Joma, essa marca espetacular. Tem lá, ó, entra no site da Joma, você vai ter também com o cupom CAPRUN10 um desconto no site, toda a moda lifestyle da Joma, as modalidades esportivas que a Joma tem no mundo inteiro, você vai encontrar lá no e-commerce, no site da Joma. Eles estão me vestindo aqui, mandar um abraço a todo o time da Joma, espetacular, produtos de muita qualidade. Serginho, você usa suplementos, você é do time... O seu Whey Protein, você como bom gaúcho, deve ser no churrasco, lá, com muita carne, né? Não, eu uso um pouco, não muito, né? E, de fato, eu acho que, no meu caso, o principal foi controlar a alimentação mesmo, né? Então, algumas regrinhas básicas ali, né? Você vai almoçar no quilo, né? O que você faz? A primeira coisa que eu faço é ocupar metade do prato com salada. Só sobrou metade para eu fazer bobagem, né? Então, quando você faz essas pequenas regrinhas, na alimentação já te ajuda bastante, mas alguma coisa sempre falta, né? E aí a gente suplementa. Como é que foi trocar Porto Alegre por São Paulo, hein? Você, gaúcho, chegou em São Paulo como? Você já está aqui há décadas, né? Mas tem saudade ainda de Porto Alegre? Você tem família em Porto Alegre, né? Como é que é isso, essa relação Porto Alegre e São Paulo? Minha família é toda de Porto Alegre, né? Só aqui em São Paulo, mulher e filhos, mas assim, em Porto Alegre está o resto todo. Os primeiros anos muito difíceis, né? Porque eu sempre ficava pensando, puxa vida, o que eu gostava é Porto Alegre. Aí você começa a morar, trabalhar, se relacionar em São Paulo e você vê como São Paulo é uma cidade que no fundo é muito acolhedora. Tem gente que fala, São Paulo é dura, né? Eu não acho. Eu acho que a partir do momento que você estabelece algumas relações em São Paulo, são relações muito duradouras. Fiz muitos amigos em São Paulo, amigos que viraram família praticamente. E correr, por exemplo, né? A gente já correu em todo lugar do Brasil, em alguns lugares do mundo. Cara, São Paulo é uma boa cidade para correr. Temperatura. Eu moro perto do Parque Ibirapuera, então eu tenho uma pista para treinos maravilhosa, né? Quando eu me for, eu gostaria que as minhas cinzas fossem lá para o Ibirapuera, alguém dar uma contrabandeada, porque... Está registrado aqui, mas vai demorar isso ainda, Serginho, sim, pelo amor de Deus. Eu acho que sim, mas o Ibirapuera é a minha vida mesmo, né? Muitas horas... Mais do que Porto Alegre? Mais do que Porto Alegre. Mais do que Porto Alegre. Não tem jeito. Porque, entre Guaíba e o Ibirapuera é o Ibirapuera. Mas não tem nem comparação, porque eu não corri tanto no Guaíba. Eu não corri tanto em Porto Alegre. Eu corri muito mais na fase adulta em São Paulo. Então tem isso. Porto Alegre eu tenho outras recordações de jogar bola, jogar futebol, sim. Aí Porto Alegre é mais carinhosa comigo. Ô Serginho, vamos voltar um pouquinho lá no início da corrida. Você começou a correr em 94, fez uma pausa, voltou em 98. A corrida daquela época coloca aqui, aqui para te deixar, ó. Vamos deixar aqui o kit da Dux, que o Serginho vai levar para casa aí. Mas a corrida daquela época era muito diferente da corrida do que é hoje, do que a gente vê hoje na corrida aqui no Brasil? Eu acho assim que tem algumas diferenças, tá? Claro que de volume é muito diferente.
A corrida hoje aumentou demais, né? Você ia para uma prova, por exemplo, e se encontrava lá, né, poucos milhares de pessoas. Hoje você encontra muitos milhares de pessoas, né? Então, isso já é uma mudança incrível. A outra mudança incrível é que hoje a gente, né, desenvolveu uma corrida que é correr assim, né? Não eu, mas as pessoas, elas estão correndo com um celular, né, gravando. E aí, grava isso, não sei o quê. Então, eu acho que tem algo que eu chamaria de exibicionismo mesmo, né? Que as pessoas acho que perdem um pouco a essência. O que elas estão fazendo ali? Elas estão correndo ali por si ou estão correndo para compartilhar, né, nas redes sociais a sua corrida? Então, esse acho que é um mau momento, digamos, não só da corrida, mas da humanidade. Isso vale quando você vai num show, por exemplo, e está lá o cara fazendo um solo e não tem ninguém olhando o solo. O cara está olhando pela tela do celular. Quer dizer, o importante é gravar, compartilhar. Cara, a gente parou de aproveitar a experiência na hora que ela está acontecendo, né? E isso acho que a corrida também tem um pedacinho. Agora, não é a mesma coisa do que você correr ouvindo música, por exemplo. Não. Que muita gente corre ouvindo música. Mas o celular ali, filmar, você tem toda uma diferença. Porque você tem que parar, você tem que ajustar, você tem que ver se deu certo. É diferente do que correr ouvindo música, por exemplo, né? Não, então, essa parte da tecnologia é uma parte muito boa, né? Porque antigamente, quantas vezes eu parava, pesquisava quantos quilômetros tem esse percurso que eu fiz, foi para Curitiba, né? E aí eu olhava, né, e fazia umas contas, eu acho então o meu treino foi de 8 quilômetros, né? E hoje está no relógio. Você não precisa nem o celular, né? Você está no relógio ali, um Garmin ou a marca que for, né? Você consegue registrar tudo isso. Você consegue botar algo para ouvir. Pode ser podcast, pode ser notícia, pode ser música, né? Ou nada, né? Então são muitas opções tecnológicas, né? Tênis não vamos nem entrar na conversa o quanto a tecnologia melhorou a corrida, né? Materiais, né? Antigamente você botava uma camiseta, você tinha que tinha que tirar, você ia ver o teu mamilo estava arrebentado, né? Hoje os tecidos são melhores, né? Então, eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra o mau uso da tecnologia. Você foi diretor de redação da Runner's World por muito tempo, enquanto a revista durou aqui no Brasil, né, Serginho? A revista durou e acabou por conta da crise das impressões aqui no país, dá para a gente dizer assim? Acho que sim. Acho que isso não foi só a Runners que sofreu com isso, todas as revistas impressas acabaram perdendo muito espaço para o digital. Mas é curioso isso que você falou de botar gente para correr, porque eu tinha um grande preconceito com o tal do jornalismo de serviço. O que é o jornalismo de serviço? É aquele jornalismo que não é bem de notícia, mas sei lá, uma revista de culinária, né? Você ensina as pessoas a cozinhar, uma revista de corrida, né? Você dá informações sobre corrida e por aí vai. Eu achava isso um jornalismo menor, né? O importante é você dar o furo, dizer quem roubou, hard news, denunciar não sei quem, né? Coisa mais pesada. Aí eu comecei a fazer o jornalismo de serviço, via Runner's World. A gente implantou a revista aqui, uma marca americana importante, né? E aí eu mudei completamente o meu olhar sobre isso, porque o jornalismo de serviço, e você faz também, e rádio é muito jornalismo de serviço também, é algo que muda efetivamente a vida das pessoas. Então, a gente recebia muita carta na época, né? Carta e e-mail, né? E apareciam coisas inacreditáveis, do tipo assim, eu estava em depressão, passei na banca, vi lá uma revista, comprei, comecei a correr e acabei saindo da depressão sem remédio, né? E a história de perder peso, né? Perder peso não é uma coisa só, digamos, estética. Claro que tem muito a ver com vida saudável, mas tem a ver com autoestima, com você se sentir bem com você mesmo. Então, perder peso, e você oferece as ferramentas para isso, acaba mudando de fato a vida das pessoas.
Então, assim, eu fico muito orgulhoso dessa época que eu não fiz o jornalismo hard news e sim o de serviço. Sim. Mas você acha que tem espaço hoje ainda para uma publicação impressa tão direcionada, tão focada num tema corrida de rua, ou isso migrou para o digital definitivamente? Eu acho que sempre tem espaço para o impresso, mas é um espaço pequeno. Você tem, por exemplo, no impresso, acho que hoje a revista mais importante do Brasil é a Piauí, né? É quem faz matérias mais densas, etc. E é muito importante. Eles fazem muito bem isso. Mas é uma revista pequena, no sentido, ela é grande no formato e pequena na tiragem. Então, hoje não dá para ter grandes tiragens com o digital, mas sempre dá se você fizer algo para aquele nicho. O Serginho é um cara que tem uma importância, uma relevância num segmento aqui no Brasil que tem muito pouca publicação, que é a literatura para corrida de rua. A gente tem muito pouca publicação direcionada à corrida de rua. Mas o Serginho tem alguns livros muito importantes nisso, e eu diria que ele tem um best-seller, talvez a publicação mais importante já editada aqui no Brasil, que é a Operação Portuga, não é, Serginho? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Operação Portuga, como é que surgiu isso, como é que a Operação Portuga mudou de patamar a literatura direcionada à corrida aqui no Brasil. Bom, primeiro, eu acho que precisa ficar bem claro, né? O Operação Portuga é um golpe de sorte, no sentido de surgir uma história real, incrível, né? que ela não tinha sido contada, porque era uma história toda fragmentada, mas ela se juntava. E aí eu tive a grande sorte de ouvir essa história. Primeiro um cara me fala, depois o outro me fala. O Operação Portuga é basicamente uma história que é meio boba, se você pegar a origem. Você imagina uma grande assessoria esportiva aqui de São Paulo, né, a MPR, que tinha um cara que treinava, que não era muito... não fazia o que os professores mandavam, né, que era o Portuga, mas ele corria demais, tinha geneticamente uma grande facilidade e fez um super tempo, né, 2 horas e 43 numa maratona. E ficava tirando sarro de todo mundo da assessoria, vocês não fazem nada, não sei o quê, coisa e tal, bando de frouxo. E aí, em um dado momento, o Marcos Paulo Reis, o dono da MPR, disse, eu não aguento mais o Portuga, eu vou treinar os 3 melhores que eu tenho para ver se eles batem o tempo. E aí, essa história é uma história boba, né, de competitividade, meio juvenil quase. Só que as histórias de cada um dos personagens, dos 3 desafiantes, né, e do próprio Portuga, são histórias que vão se conectando e que vão muito além da corrida e da brincadeira, né? São coisas sérias, todas elas mais ou menos ligadas ao esporte. E aí essa história caiu no meu colo. Eu fui, escrevi, e o negócio realmente andou muito, né? Não sei quantas reimpressões a gente já fez, o livro já tem 15 anos, e realmente é um best-seller, vendeu bastante mesmo, né? E por que a gente não consegue fazer o mercado editorial aqui no Brasil direcionado à corrida de rua explodir, Serginho? Está ligado isso à falta de hábito de leitura do brasileiro ou está ligado à falta de interesse do mercado? Né? Não, eu acho que está ligado à falta de hábito. A gente tem um problema educacional muito complexo, né? Eu tive há pouco tempo na Argentina. Ainda a Argentina, com todos os problemas que tem um monte de livraria. Você vai em parque, tem gente, claro, com o celular na mão, né, mexendo, mas tem muita gente lendo livros ainda, né? Eles tiveram uma educação mais dedicada no passado, e a gente ainda está se arrumando, tentando melhorar o nosso nível educacional. A gente lê muito pouco, né? O nosso analfabetismo funcional é ainda enorme. Né? As pessoas leem o suficiente, mas quando você bota alguma complexidade, já não se consegue entender o que tá escrito. É um problema educacional. Então, a literatura é a consequência disso. Bom, o Serginho comenta futebol atualmente nos canais Sport TV, nos canais do Grupo Globo,
mas já comentou, como nós falamos aqui no início, em muitos outros lugares. Eu não quero falar de futebol hoje, Serginho. Por quê? Hoje eu não quero, não, hoje não. Mas eu quero fazer uma comparação aqui com o futebol com você. Quem é o Pelé das maratonas? Puxa, essa é uma das perguntas mais difíceis do mundo, né? Porque o meu grande ídolo foi o Bikila, né? E foi o corredor que ganhou a maratona descalço, né? Um etíope fabuloso, ganhou 2 maratonas olímpicas, né? E uma delas descalço, porque não é porque ele corria só, cara, ele sabia correr descalço, mas porque o tênis naquela maratona não estava apertando, era um tênis novo, patrocinador da época, e aí o Bikila vai lá e faz o que fez. Mas aí tem outros caras tão importantes, né? O Kipchoge, né? Que é o cara que ganhou as maratonas mais importantes do mundo. Aí você vai para o Poltergar. É difícil, Capri. Eu pulo fora. Essa você não responde. Eu acho que... É mais fácil responder quem foi melhor, Pelé ou Maradona, Pô, né? Pelé, claro, né? Mas assim, eu até talvez eu acho que o Kipchoge é o maior de todos, né? Mas como é que você vai desprezar, né, esses outros caras? Esses caras todos, né? Agora, ô Serginho, falando aqui de futebol, né? Um pouquinho, porque a gente não consegue ficar longe do futebol. Como é que a sua paixão pelo futebol te levou primeiro a Placar, você foi diretor da Placar também, e depois para mídia eletrônica, para o rádio, para a televisão. Como é que você trafegou nesses veículos todos aí, falando de futebol por tantos e tantos anos? Como é que surgiu essa paixão também pelo futebol, além da corrida, né? Bom, é uma volta, né? Porque quando eu sou criança, né, analfabeto ainda, né, mas já adorava futebol. E aí eu começo a ler as primeiras coisas que eu estou lendo, Placar é uma delas. Né? Então, assim, eu aprendi a ler com a revista Placar. Aí, bom, o que eu quero ser na vida? Jogador de futebol. Dava para ser jogador de futebol? Não. Faltava corpo, faltava habilidade, faltava tudo. Então eu quero ser jornalista esportivo. E aí eu vou para a faculdade para fazer jornalismo esportivo. Entro na faculdade e eu descubro que eu gostava muito de futebol, mas eu gostava mais de jornalismo. Né? E aí eu me encanto com todo o resto, não só com o jornalismo esportivo. Primeiros empregos não era no jornalismo esportivo, né? Jornalismo econômico, político, comportamento, e eu vou fazendo, fiquei uns 9 anos trabalhando fora do futebol, até que na Isto É aparece a primeira matéria. Você não quer fazer uma matéria? Você gosta de futebol? Faz uma matéria aqui sobre seleção brasileira, coisa e tal. Aí fiz e fui fazendo, e daqui a pouco eu fui contratado pela Placar, a minha vida dá uma volta, e a partir dali, da Placar, começo a me convidar para rádio, para TV, para uma participação. Aí você vai falando, você não quer ficar aqui? E aí eu fui migrando do jornalismo, pro jornalismo esportivo, para o jornalismo esportivo primeiro de impresso, depois eletrônico, e estamos aí. É isso aí. É isso aí. Falta agora o jornalismo das redes sociais, né? Que você indiretamente já pratica aí, não é? Nos seus veículos onde você trabalha, certamente você está lá nas redes sociais também. Como é que você enxerga o futuro do jornalismo com as redes sociais, com os canais digitais, com a internet, Serginho? Bom, eu estou esperando que dê um clique na sociedade no sentido de onde estão, né, as melhores fontes de informação. Né? Quando a sociedade perceber um pouco que não é toda a informação que é boa, não é toda a informação que é verdadeira, e você tem que procurar, né, os lugares corretos. Quando você tem uma grande crise, você pega o mundo, né, uma grande crise política, a guerra, etc., um dos lugares mais acessados é o New York Times. Né? Por quê? Porque na crise as pessoas se dão conta, eu preciso entender esse negócio. Aí você vai no jornalismo profissional. Então, essa é a minha esperança, que haja um reconhecimento de onde estão as melhores fontes. É a nossa chance como jornalista profissional. Hoje tem muito jovem com 27 anos de idade trocando a vida louca pela vida da corrida, né? Você tem percebido esse movimento de mais jovens chegando ao mundo da atividade física e ao mundo da corrida também? Eu confesso para você que quando eu comecei a correr, nós começamos praticamente juntos ali,
só tinha os velhinhos, né? Só tinha o pessoal mais Sim. acima. Hoje eu vejo muito jovem correndo. Você tem percebido isso também? A molecada hoje está deixando a vida louca e vindo para a vida da saúde? Sim, sem dúvida. Só lembrando, né? Eu lembro exatamente onde eu estava no dia da morte da Amy. Para mim, um dos maiores desperdícios. O que essa mulher estaria fazendo hoje se tivesse viva, né? Porque ela já fazia coisas muito diferentes. Mudava, enfim, que pena, né? Mas com relação aos jovens, não é impressão tua, não. Isso já tem muita pesquisa mostrando isso. A corrida está ficando mais jovem, mas assim de uma forma quase que assustadora, no sentido de que muita molecada está enxergando a corrida. E aí é uma faca de dois gumes mesmo, porque essa brincadeira do exibicionismo, da rede social, coisa e tal, está pegando a molecada. Então, assim, talvez por uma razão que não seja a que mais me agrade, né? Eles estão entrando por aí, mas estão entrando. Entra aí e vem correr com a gente, que daqui a pouco você começa a largar um pouquinho do celular, né? Mas eles estão entrando e isso está fazendo um bem danado para todo mundo, eu acho, para o negócio em si, né? E para eles mesmos, né? Imagina, você trocar uma vida louca de uma semana por Você pode fazer tudo, mas aí chega no domingo, você vai, faz a tua corrida mais séria, dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Troca a balada do sábado à noite pela balada da cama à noite, né? No sábado, para poder acordar domingo sei lá, cedinho. A balada ficou na sexta, dá para organizar, você não precisa deixar de ser para ser outra coisa. Você pode, não precisa ser dá para fazer as duas coisas. Quantas maratonas, Serginho? Eu tô com 14. 14. Qual a mais impactante para você? Aquela maratona que você guarda no coração? É uma pergunta que, dependendo do encaminhamento, eu posso responder por vários lados, né? A maratona que eu fiquei mais feliz, eu acho que foi Paris, porque eu tinha feito 2 maratonas anteriores, Paris foi minha terceira, e eu cheguei lá e fiz um tempo legal, era um dia frio, e eu me senti muito, muito capaz, né? Então, essa foi uma grande maratona. Maratona de Nova York, quando você tem que fazer uma maratona, faça a de Nova York, porque é uma cidade que abraça a corrida de um jeito inacreditavelmente diferente, né? Naquele dia, Nova York para por causa da maratona, né? Outras maratonas têm isso, Berlim, Chicago, mas não como Nova York. Nova York é a mais fantástica. Então, e Boston, que me valeu o livro, eu fiquei 9 anos tentando o índice de Boston, e um dia eu fui lá correr. Então, essa maratona tem que ser muito especial para mim, e foi. E você conseguiu o índice para Boston onde? Eu consegui na capital do estado de Nova York, que é Albany, um pouquinho para o norte, que eu pesquisei, né, a Fernanda Paradiso, né, que escreveu isso. Cada vez que eu encontro, eu digo, puxa, graças a você me apresentou Albany, né, que era uma maratona que dava... muita gente conquistava o índice lá. Por quê? Porque é uma maratona que começa num plano maior, junto a um rio Hudson, e ela vai descendo aos pouquinhos. Então, isso aí te ajuda muito. É uma maratona em descida, mas não uma descida íngreme, porque a descida íngreme te quebra. Sim. Essa é uma descida muito suave, então ela ajuda o teu pace e vale, né? Estava dentro das regras, né? E aí foi lá que eu consegui. Hoje Boston mudou isso, né? Hoje você não consegue mais índice nessas provas, né? Eles diminuíram o tempo para essas provas para você conseguir chegar lá, né? Exato. Hoje você, por exemplo, teria que fazer um tempo menor, né? Em Albany para poder ir a Boston, né? Exatamente, né? Então acabou a moleza, né? Acabou eu tive uma certa moleza, né? Que é essa moleza da altimetria, né? Sim. Mas não é só altimetria, não. Lá em Albany tinha uma coisa maluca, todo mundo estava lá, queria fazer Boston, a maioria. Então tinha uma corrida pequena, 1.000 pessoas, mas tinham pelotões de ritmo. Então tinha um cara com uma bandeirinha, você vai fazer em 13h25. Eu peguei a carona no balãozinho do 13h25. E aí você vai correndo com um monte de gente, sem pensar no ritmo, que alguém está ditando o ritmo. Te ajuda muito isso, né? Você correr em grupo. Porque a corrida de rua, a gente diz que é um esporte individual, mas é falso isso. Claro. É o esporte mais coletivo que eu conheço, né? Que você acaba de correr, você não está nem preocupado com quem ganhou, coisa e tal. Você está preocupado em saber como é que foi teu amigo,
né? O teu irmão que correu, o teu pai, né? O teu filho. E aí, como é que você foi? Você está preocupado com os outros, né? A corrida tem essa coisa bonita, né? De compartilhar mesmo. Aquelas plaquinhas lá que ficam... É o coelho dos pangarés, né? Isso. É o coelho dos pangarés. Eu tenho o coelho da elite e o coelho dos pangarés. Eu já peguei vários coelhos dos pangarés ali também, mas ajuda muito, né? Ajuda mesmo a resolver essa questão. Boston, a mais longa das maratonas. Como é que foi relatar no livro a sua experiência lá em Boston? Porque Boston acaba sendo o desejo de todo maratonista, não é, Serginho? Quem faz uma maratona sonha em ir a Boston, exatamente por quê? Bom, assim, o livro, eu falo sobre a maratona de Boston, a minha maratona de Boston, mas, na verdade, eu falo muito mais da perseguição ao índice de Boston. E aí, nesse livro, eu conto o que é a maratona de Chicago, de Berlim, de Nova York, que foram maratonas que eu ia tentando, Buenos Aires, eu vou contando a história toda, né? Porque foram 9 anos tentando índice, coisa e tal. Teve até um ano que eu até consegui em Chicago, e aí, quando chegou na hora da inscrição, não deu, mudou a regra, né? Porque tinha muita gente querendo se inscrever e eu espirrei, caí para fora. Mas não fiquei chateado, não, porque Boston é isso, tem poucos lugares e tem que ir quem corre mais rápido. Faz parte desse jogo, né? E então, assim, é o livro mais autobiográfico, né? Porque eu vou contando a minha história, mas também vou contando a história dos outros também, né? Boston tem muita história e, principalmente, para mim, a melhor das histórias é a história da Catherine, né? Que ela é a primeira mulher a correr escondida em Boston, né? Mulheres não corriam maratonas. Ela foi lá, botou um moletom, né? Se inscreveu com, né? Com as iniciais dela, né? E o sobrenome, Switzer, e correu lá, e no meio da prova o diretor de prova descobre ela e vai tentar tirar ela, arrancar ela da prova. Não pode mulher na minha prova. Os caras estavam em volta, entre elas um namorado, que era um cara grande, dão um empurrão no cara, e ela continua correndo e corre a corrida. A partir dali começou um movimento um movimento feminista mesmo, de igualdade. Por que mulheres não podiam correr maratonas? A partir dali veio um movimento e logo depois tem a primeira maratona olímpica. Esse gesto, esse dia, é um dia simbolicamente fundamental para a corrida de rua. E as mulheres hoje são maioria, dá pra gente dizer Sim. Que as mulheres hoje são maioria na corrida, não? Em várias provas elas são maioria e correndo cada vez melhor. Serginho, além da questão da saúde, a gente fala muito sobre saúde, sobre perda de peso, que é fundamental, né? A gente ter a questão da saúde física em dia. Saúde mental, a corrida para você tem algum impacto? Total. Eu brinco que assim, a gente corre em primeiro lugar para desafiar a morte, né? Porque desde que você nasce, você já está, né, já envelhecendo, né? E a corrida é um jeito de você retardar isso, né? De você ficar mais forte. Então tem essa questão que a gente nem pensa, mas a gente sabe depois de um treino que eu fiz algo por mim, né? Eu fiz algo para minha vida ficar melhor fisicamente. Só que mentalmente isso também vem a reboque, né? Então eu não tenho nenhuma dúvida de que eu correndo eu fico mais tranquilo, eu consigo... são momentos que eu penso em outras coisas, organizo a minha vida correndo. Eu acho que saúde mental tem demais a ver com a corrida. Quer dizer, a gente está falando sobre corrida aqui, mas é óbvio que qualquer modalidade esportiva tem esse poder, não é? Quando você encontra aquela modalidade esportiva que te dá prazer, que te tira da zona de conforto e que causa essa sensação de bem-estar. E recentemente nós tivemos um episódio, você certamente vai se lembrar, daquele sujeito lá em Garrafão do Norte, no interior do Belém do Pará, que correu uma prova de chinelo. Ele correu 8 quilômetros. Ele passou a noite tomando todas, estava de ressaca na manhã do domingo, estava indo embora para casa entre aspas, porque ele era um morador de rua, né? Aí ele viu um aglomerado de figuras ali no Garrafão do Norte, esperando a largada para a prova de 8 quilômetros, ele decidiu se juntar ali aos outros corredores e correr também os 8 quilômetros.
Ele está aí, não é? Agora cheio de gente nas redes sociais o seguindo e ele está tentando recuperar a vida. O esporte tem essa capacidade, não é, Serginho? A gente está falando aqui de amadores, nem de profissionais, mas resgatar vidas. O poder do esporte em resgatar vidas. Eu acho que lá na Runner's World você recebeu muitos relatos desse tipo também, não? A gente tinha uma seção da revista que era mais ou menos inspiracional, que era você pegar uma história dessa, a gente pegou várias histórias brasileiras, gringas, a gente ia misturando, mas sempre tinha uma na revista, porque são histórias verdadeiras que às vezes alguém desavisadamente leu, se identificou, puxa, eu tenho algo parecido, deixa eu correr. E aí a pessoa vai lá e corre. A Ana Garcês, a Animal, era uma moradora de rua. Passou numa vitrine, viu que estava passando uma São Silvestre lá, olhou, se interessou, começou a correr e ela saiu da rua, né, e virou uma atleta por conta de um flashzinho, né, um convite que a corrida fez. Então, assim, são muitas histórias e muito legais. Você já correu boa parte do mundo aí, né, em muitos lugares do planeta. As nossas provas aqui são, do ponto de vista da organização, são melhores, são iguais, são piores do que as provas gringas? Como é que você classifica hoje o nosso nível de organização de provas aqui no Brasil? Acho que a gente melhorou bastante e no geral, a gente tem ainda um problema muito sério, que é a largada. Eu acho que só a largada é o que... porque, assim, a nossa hidratação é excelente. Eu acho que o jeito que a gente trata o pós-corrida, no geral, a gente trata muito bem o corredor, as organizações, mas as largadas, tem muitas largadas que não são compatíveis com o resto da organização até, né? Por quê? Porque todo mundo quer largar na frente, né? E a gente não consegue organizar em baias, por tempo, bonitinho, com um bom controle. A gente está sempre, tem alguém pulando a grade, o cara que deveria correr lá a 6 por quilômetro, está entrando no cara que vai correr a 4 minutos por quilômetro. O que vai acontecer? Ele vai congestionar e ninguém consegue fazer tempo nenhum, ninguém consegue fazer a sua melhor performance, porque tem um congestionamento em início de prova. São Silvestre é um bom exemplo disso, né? Que eles estão tentando corrigir, mas essa é um dos grandes problemas da São Silvestre. Isso a gente pode melhorar, mas no resto a gente vai bem. Você é Caxias do treino ou você leva de qualquer maneira? Como é que você se define na hora de cumprir as suas planilhas de treino? Eu sou um negociador, né? Eu acho que no fundo eu sou Caxias, porque eu pego a minha semana e eu quero entregar o que eu acho que eu tinha que entregar naquela semana. Mas aí tem um dia que teve um jantar, tomei um vinho a mais, coisa e tal, aí eu começo a treinar e vejo que o treino não está sendo legal. Eu desisto daquele treino de qualidade, faço um trote, coisa e tal, e o dia do trote eu boto o treino de qualidade. Faço isso com as minhas escalas de trabalho, né, também, né? Eu ia treinar na quarta, mas na quarta de manhã eu vou pegar um avião e vou para o Rio. Então não vai ser na quarta de manhã, vai ser na quarta à noite, ou vai ser na quinta de manhã. Eu faço um remanejamento. Quebra a cabeça. E é isso. Mas assim, eu acho que eu sou Caxias. No final das contas, eu tento entregar o que eu tinha me proposto. E você treina com orientação ou prefere treinar sem orientação? Eu já treinei com orientação, né? Mas eu conheço tanto treinador que eu não quero ficar com nenhum deles especificamente. Eu gosto de todos são amigos. E aí essa experiência de runners me deu um pouco de prepotência também, né? No sentido de eu achar que eu consigo organizar super bem a minha planilha, né? E às vezes até tem amigo, uma vez fiz planilha para minha mulher. Eu sou um charlatão, posso ser preso depois dessa declaração, né? Mas é isso, eu faço a minha mesmo. Mas no exterior isso é relativamente comum, né? É claro que eu digo sempre que o treinador é muito importante, é fundamental. É mesmo. Até porque a gente chega um momento, eu também já treinei sozinho, mas chega um momento que talvez falte um pouquinho de tecnologia, de técnica mesmo, né? Isso. Acho que até uma determinada distância, eu pelo menos me enxergo dessa maneira, eu consigo ali montar as minhas coisas, mas depois de um determinado, talvez falte um pouco de técnica, não é? Que os treinadores talvez tenham mais. Mas no exterior isso é muito comum, você treinar sozinho, ou treinar às vezes com uma orientação à distância,
mas muita gente corre sem orientação no exterior, não é? Você tem, por exemplo, no exterior, vários clubes de corrida, né? Porque lá as assessorias são mais incomuns, assim, né? Os clubes de corrida, na verdade, é uma reunião de corredores que estão lá para correr junto, mas cada um tem a sua responsabilidade no seu treino, né? Então, e assim, tem muita informação disponível. Mas, de novo, como a gente falou com relação ao jornalismo, ter informação disponível não significa que essas informações sejam boas. Você está pegando a informação correta, por isso que é tão bom assim, a gente ter um treinador, que aí você tem a certeza que a informação daquele cara é boa. É isso aí. Serginho, qual o próximo desafio aí? A próxima prova, o que você está planejando aí na corrida? Olha, eu acho que eu tenho que fazer pelo menos mais uma maratona. Eu não sei se eu vou fazer muitas maratonas. Eu estou me divertindo muito mais em meias. Então, acho que eu estou aos pouquinhos migrando para as meias maratonas, né? Mas acho que tem mais uma que eu preciso fazer, eu não sei qual ainda. Não fiz Londres, não fiz Tóquio. Essas são boas, né? São as que faltam no grande slam ali da corrida, né? Para você virar um major, como dizem. Né? Quem sabe? Vamos ver. Major, você vai precisar ainda de Londres e Tóquio. Mais duas. Aí estão falando da sétima também. Pode ter Austrália agora, Sydney, né? Mas sim, essas são as duas que estão faltando agora. E você, acho que com a chegada da idade, né, com o avançar da idade, além da sabedoria, que você fica mais sábio, a compreensão do corpo, das dores, dos problemas, se torna mais claro também isso, e esse jogo de fazer maratona, fazer meia, te dá uma sobrevida, uma qualidade e uma sobrevida maior na corrida? Assim, corredor tem muita mania de ficar se comparando, né? Puxa vida, agora eu corri os 10 minutos em 56 minutos, eu corri antes em 50, eu tô péssimo. Cara, você tá 10 anos mais velho. Então, se você não entender um pouco como é que funciona o envelhecimento e se aceitar um pouco, né? Aceitar uma performance de tempo menor, mas que na comparação com a idade está valendo, né? Então, eu acho que esse é o desafio da gente que já está com cabelo branco ou quase sem. Sérgio Xavier, quero te agradecer demais pela presença aqui, uma honra ter você conosco no Capper Run. Espero que você tenha longevidade, com muita saúde no esporte. Você é um exemplo aí para muita gente. E sucesso no jornalismo esportivo, sucesso na corrida. E venha sempre. Sempre uma honra ter você com a gente aqui. Só uma história que a gente não contou bem rapidinho. Por favor, né? Assim, eu conheço o Capriotti há muito tempo, né? Jornalismo esportivo, etc. A gente ficou amigo na corrida. Quer dizer, a corrida tem esse poder. A gente foi se encontrando. Eu lembro que a gente se encontrou numa corrida no Pacaembu e a gente corria parecido. Na época, eu acho que ele corria um pouquinho melhor do que eu. E aí ele foi me arrastando, ele foi me levando para chegar junto. Aí passou o tempo, aí eu estava correndo um pouco melhor que ele. Eu lembro que eu corri um pouco mais devagar para ele fazer o tempo. Então, assim, essa coisa de você, essa camaradagem, né, que faz a corrida ser o que é, e me fez estar aqui hoje. Então, assim, te agradeço por aquela primeira corrida, né? Acho que a primeira que nós corremos juntos foi no Pacaembu mesmo, daquelas provas do Pacaembu. Exatamente, lá, Minhocão. Minhocão, exatamente. E depois mais um monte aí, não é? De provas aqui em São Paulo, basicamente. Quantas amizades eu fiz, você fez, através da corrida. E a nossa é através da corrida também. Né? Depois a gente foi correr os 600K, lembra? Exatamente, São Paulo-Rio. São Paulo-Rio. Aquela prova épica, né? De 3 dias de prova. É isso mesmo. Grande Sérgio Xavier, muito obrigado, Serginho. Obrigado, Capri. Venha sempre, hein? Tá aqui o seu kit da Dux. Muito obrigado a Dux Nutrition com a gente aqui no Capper Run. Muito obrigado a Joma, que me veste aqui nas edições do podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueçam aí, hein? Compartilhem, deixem aí o seu like, se inscrevam nos nossos canais. Tem muita informação, tem muita coisa bacana para você na nossa próxima edição. Valeu!